Seja muito bem-vindo ao programa NG Esportes, aqui na Norte Gaúcho TV. A partir de hoje, toda segunda-feira, a gente vai tratar de esporte na sua TV. Muito bem-vindo a todos. É um programa diferente, um programa obviamente que fala de esporte, de todas as modalidades esportivas, mas obviamente da paixão nacional que é o futebol. Eu sou o Christian Queiroz e quero que você fique com a gente aqui na NGTV. Sou o professor Giba Belaver e é um prazer estar com vocês aqui curtindo um pouco do esporte na NGTV. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso NG Esportes, aqui na NGTV, seu canal onde você acompanha as coisas aqui da nossa cidade, da nossa região. Se você ainda não está inscrito no canal aqui no YouTube, então faça isso agora mesmo, já se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo, que também é super importante. NG Esportes e aqui na NGTV, edição desta segunda-feira, professor Giba aqui junto comigo, meu parceiro, e recebendo convidado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite a todos. Dia especial, uma noite fria de segunda-feira, mas a nossa conversa vai ser quente, viu? Verdade. Muitas histórias boas do nosso vôlei, futebol, enfim, do esporte em geral, com o nosso convidado especial hoje. Meu professor, tá? Meu professor de educação. Então. Nosso não professor. Vem roubar meu professor aí. Olha aí, ó. Professor Eliomar Lara. Seja bem-vindo, professor Lara. Muito boa noite. Boa noite à nossa comunidade passafundense. É uma alegria imensa estar hoje participando de momentos agradáveis
com esses dois jovens que eu tive a honra, tenho a honra, né, de ter sido professor dos mesmos. E agora estar junto com eles hoje realmente é uma alegria muito grande. Agora é o seguinte, né? Ele pode ter sido teu professor de educação física, É. mas ele foi professor de educação física e de violão. Ah, não. Então, É verdade. Já estou perdendo aqui a não, maestria. Quando eu comecei a querer tocar violão, foi com o professor Lara que me O ensinou. professor Lara foi teu professor aonde? No ENAV. No ENAV. Escola Estadual Nicolau de Araújo Vergueiro. E Exatamente. comigo o professor Lara foi o professor no Fagundes dos Reis. Grande Fagundes. Então, eu posso ter a honra de Claro. fazer a primeira pergunta? Fica à vontade. Pergunta clássica para o professor Certo. Lara. Professor Lara, há quanto tempo nessa batalha do esporte, professor? Eu comecei em 1980, estava até agora há pouco tempo, foi 34 anos de labuta, De labuta É. com esporte. como professor de educação física e também técnico de equipes de mirim, infantil e juvenil de voleibol. Voleibol, né? Aí o voleibol, acho que nem tanto, acho que no Fagundes, no ENAV, tinha também, mas eu acho que o grande ápice foi no IE, né, professor? No IE. Conta aí para nós como é que foi essa questão do voleibol na sua vida. O voleibol ele surgiu de uma forma bastante inesperada. Tínhamos no Instituto Educacional, que foi meu professor lá, o professor Cláudio Wagner, popular Casquinha. O Casquinha. Foi uma das maiores autoridades do voleibol aqui em Passo Fundo, região. E ele estava se aposentando. Né? E eu, como ex-aluno do IE, ex-aluno já formado em educação física, estava aguardando, quem sabe, um convite do IE ou então algum concurso público, né? Para a rede pública Municipal ou estadual? municipal e estadual. E aí recebi o convite do professor Cláudio e demais colegas para subir no lugar dele. Fiquei surpreso, agraciado com aquilo ali, mas ao mesmo tempo assustado, porque a responsabilidade era muito grande. Mas que ano isso, mais ou menos, então, professor? Foi em 80, 80? 1980. 1980. Olha aí. E aí assumi a responsabilidade, né? E a coisa foi fluindo, fui galgando espaços lá dentro. E nisso, inteirinho, questão de 6 meses de diferença, comecei na rede pública também, né? E concomitante, né? A gente trabalhava muito naquele tempo, agora também, né? Manhã, tarde e noite, e finais de semana, com os jogos nos finais de semana, Sim. né? E sábado de manhã, sábado da tarde e tal. Então foi mais ou menos assim, em rápidas linhas. E, professor, a gente convidou, né, o professor Lara aqui, porque nesse final de semana teve uma homenagem ao professor Lara aqui em Passo Fundo, Giba. Olha, uma homenagem mais do que merecida. Sem dúvida. Né? E nós tomamos uma decisão, ao meu ver, nós estávamos conversando ali nos bastidores, né, Christian? Muito bem acertada, que é o seguinte: nós decidimos que em todas as nossas competições lá da Secretaria de Esporte, todas sem exceção, de todas as áreas, vamos fazer homenagem às pessoas que, de uma forma ou outra, fizeram a diferença no esporte. Sim. Mas também fazer uma homenagem quanto as pessoas estão conosco. Bacana. No ano passado, nós fizemos uma homenagem a um grande amigo em comum, né, professor Lara? O professor Foguinho, Vladimir Menegas, Poxa, que sim. nos deixou. E quando nós fizemos a homenagem, chamamos a família, eu até brinquei com a família. Tipo, o Foguinho deve estar muito feliz, mas deve estar muito brabo comigo agora. Porque Sim. ele deve estar lá em cima, eu acredito nisso, viu? Deve estar lá em cima me olhando e dizendo assim: pô, Giba, podia ter feito a minha homenagem quando eu estava vivo também, né? Entendeu? Então, essa é a nossa intenção. É que se faça homenagem às pessoas que fizeram muito pelo esporte e que elas possam receber essa homenagem nesse momento. E o professor Lara, no dia de ontem, todo o dia foi dedicado ao professor. Legal. Né? Nossa segunda Copa Passo Fundo de voleibol, troféu Eliomar Lara. Aí levamos o professor Lara ontem de manhã cedo, né, professor?
frio? No frio, para receber uma homenagem lá, com centenas de atletas do masculino. Sim. Ou o professor Lara, depois eu vou deixar ele contar, né? Claro. Ou o professor Lara, pessoal dos bastidores, olha só, ou ele foi professor dos caras, ou ele tocou no casamento de alguém. Não, Porque não. o homem é mil e uma utilidades, é impressionante. Sim. E foi, eu acho que um dia bacana, emocionante para todo mundo que estava lá, né, professor? Inclusive, obviamente. Poxa, foi Sim. assim algo totalmente uma surpresa realmente grandiosa. Isso deve-se também a essa figura espetacular que está aqui no meu lado, o professor Giba, que eu, além de ter tido a honra de ter sido seu professor, tanto na educação física quanto o professor Giba era o taroleiro maior da banda do Fagundes dos Reis. Tá, eu não então quis tu tá falar ligado, nada, tu né? também Eu quis Tá. deixar você assim, ó, foi meu professor de violão. Foi. Eu fui o cara da banda do Tu era o- Fagundes. era o quê? Eu era o Taroleiro. instrutor da banda e ele era o Certo. taroleiro maior. Eu, como sou um cara muito humilde, deixei quieto. É. Deixei Taroleiro assim. é o quem toca tarol. Exatamente. E ele tocava muito bem, É? tinha uma liderança muito grande. Mas né? olha aí, ó. E ele ensinava a gurizada, os menores e outros também da mesma faixa etária dele. E ele sempre teve essa liderança. E ali nós estreitamos os laços, os nossos Os laços de amizade. os nossos laços da amizade. O professor sempre disse que eu era o segundo melhor que tinha tranquilamente ali. É? Porque E todos os outros eram os primeiros. Sabe, né? empatados em professor? primeiro. Empatados em primeiro. Agora, Querido professor. também uma relação muito proximal com o Christian, né? O Christian com o Everton, irmão do Christian, que eu também tive a honra de ter sido professor, né? E a gente foi se aproximando. Isso aconteceu no decorrer da minha vida com outros tantos alunos, né? Ontem lá mesmo, no ginásio, encontrei a Claudinha. A Claudinha é uma menina que foi atleta do vôlei, que tu lembra dela, a Claudinha, fazia meio no vôlei. Né? Que nos demos um abraço fraterno, apertado, de alegria, de emoção. Eu estou tão aqui emocionado, tão aqui, que eu não consigo falar direito, fogem as palavras. Mas a minha vida foi cheia de alegrias, de surpresas boas, de momentos agradáveis, com tantos alunos, tantas alunas, tanto da pequena idade, 5, 6, 8, 10 anos, né? Por exemplo, entre tantos alunos que eu fui professor por tanto tempo, eu acompanhei o ex-prefeito Luciano Azevedo na sua caminhada desde o momento que ele teve um acidente doméstico na sua caminhada. E eu fico feliz porque ele colocou No livro dele, no né? livro dele algumas passagens, né, Sim. da minha caminhada junto a ele. Então isso aí é algo que não tem dinheiro que pague. E se eu for relatar aqui tantos outros que a gente teve a oportunidade de estar juntos, né, não vou conseguir. Vai faltar programa, né, professor? A Exatamente. lista é grande, né, professor? Exatamente. A lista é grande. Em escolas aqui de Passo Fundo que o senhor lecionou, quais foram? Bem, eu trabalhei no IE por 19 anos, né? No Fagundes no ENAV por 20 anos, no Fagundes por 6 anos. Depois algumas escolas que eu fui complementar a carga horária, na Escola Prestes Guimarães, na antiga Escola Aberta, O senhor foi coordenador também da CRE, né? chefe de recursos humanos, depois coordenador regional da 7ª Coordenadoria Coordenador. Regional de Educação, que é onde abrange 32 municípios e 126 escolas. Sim, é gigantesca. Nossa. É. E aí, como eu não sou bobo nem nada, É. logo que eu assumi a Secretaria de Esportes, eu assumi em 2015, em 2016 para 2017, eu cheguei lá para o ex-prefeito Luciano e disse assim, eu preciso de alguém junto comigo. E tem o nome de alguém, de professor Eliomar Lara, que ficamos trabalhando junto na secretaria por um bom tempo também, né, professor? Bom tempo. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade
para dizer a importância que é o professor de educação física na vida de um jovem. Sem dúvida. Então, essas memórias que o professor traz aqui para nós são memórias afetivas que poucos profissionais da área de educação têm essa oportunidade, né? Porque o profissional da área de educação, seja o professor de matemática, geografia, ciências, enfim, ele, claro, tem as suas particularidades, mas ele é um cara que trabalha com o currículo, né? Sim. Então, tem que vencer matéria, vencer disciplina, etc. O professor de educação física, ele, obviamente, ele tem um plano de trabalho para vencer, mas ele tem aquele diferencial que é o quê? Ele tem o contato com o aluno, ele vê algumas coisas que, às vezes, no dia a dia, né, de uma sala de aula, o professor do currículo não tem tempo de ver o que está acontecendo com aquela criança, né? Então, ele se torna um membro, literalmente, da família. E o professor Lara, para mim, ele teve algumas passagens fora essa do taroleiro mor. Taroleiro mor. É difícil esse negócio. Como é que é Sabe aquele? que agora tu vai ser o taroleiro mor aqui Pra no nosso sempre, programa, pra né? sempre. Não tem mais. E aí, fora isso, ele ensinava a educação física e a cultura que era através da música, né? Então, é muito bacana, né? Na época no ENAV, né? Estudante lá ainda, década de 90, não tinha o ginásio lá ainda pronto, né? Quadra de asfalto, né? Quadra de asfalto, nos dias de chuva, não tinha como fazer educação física, né? E em diversas oportunidades, aí o professor Lara tinha o violão, e nós ficávamos na sala de aula com o professor Lara tocando violão e o Cristian cantando. Num e eu no ele aproveitando para tocar para as gatinhas. Amor, a gente não se conhecia ainda. Só pra gente não se complicar, Não, com né? certeza. Não tem, não, pelo amor de Deus. Mas já são alguns anos, né? Já faz um tempinho. Ele não é tão jovem assim como ele aparenta, né, professor? Jovem. Mas eu tenho uma pequena passagem que eu, tentando colaborar com o que o professor Giba falou aí agora, que eu estava indo pela Teixeira Soares, na esquina do São Vicente, e vinha um aluno em direção a mim e outro vinha pela retaguarda aqui. Sim. E, coincidentemente, paramos juntos, eu fiz questão de apresentar um para o outro. Né? E eles, os dois falando, apresentei e tal, disse, que legal, professor, encontrar o senhor aqui e tal, os dois dizendo isso e tal. Daí diz assim, um deles militar da ativa e o outro advogado. Né? Dizendo assim, professor, o militar, o senhor é responsável por eu estar deste lado da lei e não deste lado da lei. Que, ou seja, era estar no lado da justiça e aqui no lado do mal. Né? Que bacana isso. E o outro, o advogado, disse, professor, o senhor também tem parte na formação da minha escolaridade e também formação acadêmica, por o senhor ter me dado tantos conselhos que eu gostaria de vir de outras pessoas também, não da minha família, porque a família eu sempre recebi. O senhor tem um lugar muito especial na minha vida. Além do esporte. Além do esporte. Que bacana. Isso tudo através do esporte. Né? Claro. Eu quero fazer duas perguntas, eu vou botar o senhor numa sinuca de bico aqui. Tá? Primeiro, é a mais fácil de todas. Qual foi a grande competição que o senhor tem na memória, que aquela ficou na memória, eu ganhei a tal competição? Essa é uma. E a segunda pergunta, vou emendar as duas, quem foi o seu melhor atleta que o senhor trabalhou? Bem, nós tínhamos a maior e mais antiga competição no Brasil, sempre foi a Olimpíada dos Colégios Metodistas, né? Que ela quase 100 anos. E essa Olimpíada participavam 5 escolas do estado, 5 escolas metodistas, ou seja, Instituto Educacional, aqui no Passo Funduía, União de Uruguaiana, Centenário de Santa Maria, Porto Alegre, evidente, e Americano de Porto Alegre. Em 1987, a Olimpíada foi no Colégio Centenário de Santa Maria. E jogava pelo Instituto de Porto Alegre o KID,
Kid era Seleção brasileira de vôlei. Olha só. brasileira, adulta, né? Sim. Adulta. E o Kid era um atleta de periferia, um atleta de humilde, né? Que foi descoberto e levaram ele para o IPA com bolsa integral. Dali ele foi para a seleção brasileira e tal. E foi o jogo mais importante, nós conseguimos ganhar, mas de que forma? Que eu lembro até hoje. Quando a bola baixava, o sol baixava de um lado do ginásio, tu não enxergava porque ele vinha no rosto e era tudo vidro. E o sol vinha Sim. Nos olhos. nos olhos, não tinha como. E o nosso técnico, o capitão da equipe era o Alexandre Roman. Hoje é advogado, não sei onde anda o Alexandre. O Alexandre, ganhamos um set, perdemos o segundo e fomos por tie break, né? Tie break era só 15 pontos, né? E não tinha o jogo, o ponto direto, Era sem rodízio. sem rodízio, exatamente. E ele foi para o saque, nós conversando, tá, como é que vamos fazer para segurar o cara, que o cara batia tudo que é lugar da quadra. Se botasse ele na 200 metros dali, ele batia e virava tudo. E era uma equipe que era formada de atletas muito bons, a maioria dos atletas foram campeões de Passundo aqui, regiões Sim. e tal, né? E ele conseguiu primeiro ganhar o sorteio e fomos para o lado que o sol vinha, deixamos o sol, nós ficamos nas costas. De frente Costas pro- pro é. sol. É. Eu não lembro como é que foi que saiu, ele preparou a jogada. Eu não lembro quem foi, se foi o Belinho ou o Vladimir que ganhou. E aí virou, fez o ponto, ganhamos a Olimpíada. Olha aí. Ganhamos a Só Olimpíada. com o sol no rosto sol. dele. Com o sol no rosto. E o jogador? E o jogador? Pra gente fechar, encerrar a entrevista. Poxa, Eles não vão ficar magoados com o senhor. Não. tem tantos jogadores. Ele tá né? querendo ouvir o Não, taroleiro. não fui eu, isso é certo. Tu já é o taroleiro, Não, deu? não. Quer ser o jogador também? Até Jamais isso. pensei nisso. Olha, eu espero não cometer injustiça, mas André Belin. André Belin. É, Um bom nome. tá bom. André Belin foi um grande ponteiro, né, professor? Ponteiro. Ponteiro. Ó, Belin, tá com moral com o chefe, hein, cara? Ó, vamos mandar esse Mandar programa exclusivo pro Belin, tá? Olha, professor Lara, queremos agradecer demais aí a sua visita aqui aos estúdios da NGTV, participar conosco da NG Esportes. Muito bom lhe reencontrar e que possamos ter outras oportunidades também de relembrar, contar outras histórias. Muito obrigado. Eu fico mais uma vez agradecido por essa oportunidade. Sucesso para vocês nessa grande caminhada que vai ser longeva. E fico muito feliz em estar aqui com esses dois alunos que eu com certeza tenho profundamente no meu coração. Forte abraço. Obrigado, professor. Um abraço no seu coração e até a próxima, né? Até a próxima. se Um Deus abraço. Professor Lara, uma figura aqui do nossa emblemática da nossa comunidade, né? Muito bom. Então vamos encerrando por aqui também nosso programa, né, Giba? A edição desta segunda-feira do NG Esportes. Uma edição mais que especial, emocionante, com várias histórias. Teria tempo para mais, né? Opa, sem dúvida. Mas sem dúvida. quando a coisa é boa, vai muito rápido, né? É isso aí. Então, um abraço para todo mundo e não esqueçam, você que quer sua marca vinculada a um esporte de alto gabarito, que é o nosso programa, vamos vender o nosso peixe, né? Com certeza. Vincule a sua marca conosco no NG Esporte. Tenho certeza absoluta que, vinculado ao esporte, sempre a sua marca vai ter uma visibilidade maior aí para muita gente aí que gosta do esporte e gosta de atividades sociais também. É só procurar o departamento comercial aqui da NGTV. Na próxima segunda, a gente estará de volta com mais um NG Esportes. Fique aí que na sequência tem a programação que segue aqui da NGTV na sua noite de segunda-feira. Até a próxima!